Olá, meu nome é Bianca. E o meu é Andrea. E o tema do nosso TCC é a organização dos espaços dentro da visão socioconstrutivista. Essa teoria foi criada por Vygotsky no século XX e tem como base a interação da criança nos espaços e nas relações que ela estabelece com outras crianças e com os adultos. Antigamente, em meados de 1875, as pessoas eram vistas como máquinas. Elas já nasciam prontas. Era difícil de se pensar em um indivíduo que possui características próprias, que possui sua opinião e que se expressa. Era uma visão extremamente mecanicista. Todas as pessoas eram iguais. E ao surgir a psicologia sociohistórica no século XX, que tem como base esse pensamento de Vygotsky, o indivíduo passou a ser visto como um ser crítico, pensante, social, ativo e pertencente a um determinado tempo histórico e a uma cultura. As pessoas começaram a ser consideradas como um ser único com direitos, e as suas vivências e experiências começaram a ter valor. Atualmente, essa é a visão que nós temos sobre criança. Ela não é um ser passivo que somente recebe as informações que o professor transfere. Muito pelo contrário, ela participa de seu processo de aprendizagem e o professor leva em consideração os interesses dela. A criança é um ser único, pensante, que formula seus conhecimentos, que aprende na interação com outras pessoas, que questiona e tem curiosidade em saber sobre as coisas que acontecem ao seu redor. De acordo com Vygotsky, as crianças formulam seus próprios conhecimentos por meio das trocas de experiências que acontecem nos espaços, com outros adultos, com crianças da mesma idade e com crianças mais velhas. O professor pode organizar esses espaços com materiais diversificados. Então, por exemplo, o professor, ao fazer uma proposta, ele pode colocar materiais de construções, como esses tablados de madeira, como esses cones de linha, esse material de papelão e esse refil de durex. Então, ele proporciona à criança uma possibilidade de escolhas e de materiais para fazer sua construção. Além disso, em outras propostas, ele pode utilizar bonequinhas feitas de pano, tecidos, elementos da natureza, como por exemplo as conchas, as folhas, os gravetos, entre outros. Mas afinal, qual realmente é a importância desses espaços? Será que as escolas têm uma preocupação com eles? Para compreendermos isso, nós estudamos os autores Vygotsky, Malaguzzi e Hoare, que nos ajudaram a compreender o socioconstrutivismo e a importância dos espaços como facilitadores de aprendizagem das crianças na educação infantil. Fizemos a nossa pesquisa de campo em uma escola que tem essa abordagem e pudemos ver na prática o que foi estudado em nosso TCC. Então, por exemplo, nessas fotos aqui, podemos ver a proposta que o professor organizou com diferentes materiais para construções. E para concluir, quando as crianças exploram os espaços da escola, quando elas utilizam a diversidade de materiais e quando elas trocam ideias com as demais crianças, elas têm uma possibilidade maior de elaborar seus próprios conhecimentos, podendo desenvolver a criatividade, além de se desafiarem em seus aspectos físicos, motores e cognitivos. Esses foram os principais livros que nós utilizamos para fazer a nossa pesquisa bibliográfica. O EcoArt com crianças, Educação de 0 a 3 anos, o atendimento em creche, As 100 linguagens da criança, O trabalho do professor na educação infantil, Brincar e interagir nos espaços da escola infantil e Piaget, Vygotsky e Vallon, Teorias psicogenéticas em discussão.